Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 9. Nós vamos fazer essa leitura do verso 1 ao verso 6. Por favor, apenas acompanhe. E assim está escrito: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Amém. O tema deste sermão, essa noite, é o reinado do rei. Este é o tema do sermão. E também era o tema da pregação de Cristo no início do seu ministério. Se nós formos ler o início dos evangelhos, quando o Senhor começa a pregar a sua palavra, principalmente ali na beira do mar da Galileia, a mensagem de Cristo era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus, que são a mesma coisa, tanto o reino dos céus como o reino de Deus. Essa era a mensagem de Cristo, essa era a mensagem de Jesus. E nós, esta noite, vamos falar um pouco sobre esse reinado do rei. A mensagem de Cristo não era uma novidade. Os judeus já aguardavam este reinado. Por que nós estamos falando sobre reinado e não sobre reino? Porque o entendimento de reino, desta palavra grega basileia, é muito maior apenas do que limite geográfico. Quando nós falamos do reino da Inglaterra, nós estamos falando do terreno geográfico que corresponde à Inglaterra. Quando nós falamos de reino de Deus, nós não estamos falando apenas de limite geográfico, mas nós estamos falando de domínio. É algo que traz domínio e que não tem limite geográfico, mas que é aplicado por poder e autoridade, como nós vamos ver daqui a pouco. E esse assunto não era novidade para os judeus. Todos os judeus aguardavam o reino de Deus. Desde os seus primórdios, quando o Messias foi prometido, os judeus aguardavam esse reino de Deus e que o Messias era a pessoa que iria implantá-lo. Tanto é que, quando Jesus aparece e que se apresenta como Messias, as pessoas que estão perto dele pensam que ele vai implantar um reino e estar ali afrontando ou indo contra o reinado romano, porque o pensamento deles era: o reino de Deus virá, o reinado de Deus virá, o Messias será o seu precursor, o seu proclamador, e ele nos libertará de toda e qualquer aflição que nós estejamos sofrendo aqui civilmente. Então ele vai nos libertar dos romanos, assim como no reinado de Davi fomos libertos dos filisteus e de outros inimigos que nos surgiram. Esse era o pensamento dos judeus na época de Jesus. Porém, Jesus deixa muito claro que quando ele estava falando sobre o reinado do rei, ele não estava falando sobre a libertação de uma opressão civil ou política. Jesus não estava falando que o reinado do rei viria para apenas extirpar toda essa perseguição romana. Pelo contrário, os judeus pensavam que o verdadeiro inimigo do povo de Deus era Roma. Mas Jesus sabia que o verdadeiro inimigo, não apenas do povo de Deus, mas de toda a humanidade, era o pecado. E o reinado do rei vinha justamente para combater esse domínio do pecado sobre a raça humana. Esse era o ponto nevrálgico da pregação de Jesus. Quando o Senhor ordena aos discípulos, dizendo: vão e preguem o reino de Deus, Jesus não está dizendo a eles que eles devem ir para falar sobre esta libertação civil e política.
Ele está dizendo que há um domínio sobre a humanidade que será retirado para que o domínio de Deus seja implantado para a glória bendita do seu santo nome. Vez por outra, nós vemos aí algumas pessoas ainda esperando a aplicação deste reino de Deus de forma civil e política. Vez por outra, vemos aí ainda algumas pessoas pensando na aplicação do reinado do rei, mudando as bases sociais. Mas quando nós adentramos a teologia do reino, nós descobrimos que este reino ao qual Jesus pregava e a qual ele mandou os seus discípulos pregar, ele tem uma abrangência muito maior. Ele não é apenas uma mudança exterior, ele é uma mudança interior. Ele não é uma mudança apenas aparente, não, ele é uma mudança de gênese, de essência. Ele não muda apenas uma conduta, ele muda um sentimento, ele muda uma concepção, ele muda uma ideia. Ele não muda apenas comportamento, ele muda a fé. O reinado do rei, ele não é apenas algo que se vê, mas ele é algo que realmente se sente e se interioriza. E é este reinado que Jesus está dizendo aos discípulos para eles irem pregar. Enquanto os judeus aguardavam ali uma libertação civil e política, Jesus tinha uma outra proposta. A proposta de Jesus era trazer libertação espiritual. Era um reino que não era carne, nem sangue, nem comida e nem bebida. Mas, como disse Paulo aos Coríntios na sua primeira carta, era demonstração de espírito e de poder. Não era algo apenas local ou geográfico ou momentâneo ou temporal, mas era um reino que estava se estabelecendo naquele momento e que seria estabelecido para toda a eternidade. Era um reino que funciona no já e no ainda não. É um reino que já está presente e já tem a sua aplicabilidade, mas terá a conclusão da sua aplicabilidade no futuro, no porvir e na vida eterna. Já experimentamos deste reino agora. Já experimentamos deste reino neste momento. Já experimentamos deste reinado em nossa vida, mas o gozaremos na sua plenitude no porvir, quando ouvirmos o nosso nome, o Senhor, chamar e nos encontrarmos com Ele entre os ares, para estar com Ele para todo sempre. Eu fico imaginando este reinado do rei em sua plenitude. Se já tanta coisa mudou a partir do momento em que Jesus começa a pregar a chegada do reino, do Antigo Testamento para o Novo, milagres começam a acontecer, há uma profusão de milagres, há uma profusão de coisas acontecendo, há um anunciar do Evangelho a todas as nações, o que não acontecia no Antigo Testamento. Eu fico imaginando como será no porvir este reinado de Deus na sua plenitude, onde todos nós estaremos inseridos para todo sempre e para toda a eternidade. Somos deste reinado. Fazemos parte deste reinado. Somos chamados e eleitos para sermos cidadãos desse reino. E porque somos cidadãos desse reino, vivemos como cidadãos desse reino. Temos comportamentos como cidadãos do reino. Temos uma concepção cosmológica segundo as concepções do reino. Pensamos o mundo como o reino pensa o mundo. Olhamos as coisas do dia a dia como o reino olha, como este reinado nos propõe. E assim o Senhor nos convida a participar do seu reinado. Jesus, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, provavelmente ele está em Cafarnaum. E aqui, provavelmente também, porque os evangelhos eles não foram escritos em ordem cronológica, então nós temos aí um certo trabalho para ordená-los cronologicamente, mas porventura aqui já é uma segunda vez que Jesus está enviando os seus discípulos para anunciar o evangelho do reino. Primeira vez Jesus vai com eles, Jesus os acompanha, nesta segunda vez ele os envia e diz: agora vocês vão e preguem o evangelho do reino. Preguem o reino de Deus.
E ele diz, quando vocês forem pregar este evangelho do reino causará algumas situações com as quais vocês devem estar preparados. Porque lembremos, irmãos, nós estamos falando aqui não de um reinado geográfico, nós não estamos dando aqui um passaporte para uma pessoa que se torna cidadão do reino dos céus ou do reinado do rei. Nós estamos falando de domínio. E quando nós estamos falando de domínio, nós estamos falando sobre algo que se sobrepõe a outro que já existe. Então, esses irmãos aqui estão sendo enviados para pregar um evangelho sobre um reinado que vai se sobrepor a um reinado já existente. E que reinado já existente é esse? É o reinado do pecado, onde cada um faz o que quer, onde cada um anda como quer, onde cada um sente o que quer, onde cada um faz o que quer. E o reinado de Cristo vem estabelecer algumas coisas e dizer, agora já não é mais aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu sinto, que eu penso, agora é o que o rei pensa, o que o rei sente, o que o rei decide, o que é que o rei quer que eu faça. Como Paulo, quando cai do cavalo, quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, o que queres que eu te faça? O que o Senhor quer que eu faça? Quando nós nos adentramos ao reino, ou ao reinado do rei, nós nos entregamos à vontade daquele que é rei e soberano sobre todas as coisas. E o domínio que antes nos dominava, agora já não nos dominará mais. Passaremos a ser dominados por Jesus Cristo, o nosso Senhor, e a sua palavra. Então, esses irmãos, quando eles são chamados para pregar o evangelho do rei, ou para pregar o reino de Deus, eles devem estar prontos para algumas situações, com as quais nós também precisamos estar prontos. E Jesus começa a orientá-los. Como é que eles vão fazer este santo trabalho, este santo labor? Em primeiro lugar, Jesus quer ensiná-los que a pregação deste reino, a pregação deste reinado, é uma pregação que baseia-se em poder e autoridade. Este reinado do rei não é um reinado de filosofia humana. Este reinado do rei não é um reinado de um palanque político. Este reinado do rei não é um reinado de palavras apenas soltas ao vento, mas é um reinado baseado em autoridade e poder. É interessante essas duas palavras, quando nós vamos procurá-la, o entendimento delas no grego. A palavra poder, ou dunamis, né, é algo que é como uma dinamite que explode, né, e autoridade é exousia, ou seja, o algo que transmite função ou posição. Um dia, conversando com o saudoso Russell Shedd, a qual tive o prazer de ser aluno daquele amado irmão, e ele estava nos ensinando o que era poder e autoridade, qual era a diferença de poder e autoridade. E ele disse o seguinte, meus filhos, é o seguinte, poder e autoridade podem ser muito facilmente aprendidos. Quando nós falamos de poder e autoridade, pense em uma carreta, em uma BR, em uma reta muito grande, uma carreta carregada até o teto, 30 toneladas, 40 toneladas. Pense nesta carreta vindo a 150 km por hora. E ela está vindo com o motorista, daqueles motoristas que mordem o canto da boca. E ele está vindo com toda a sua intrepidez para fazer a sua viagem. Ele tem poder. Aquela carreta, ela representa poder. Quem é o louco que passaria à frente daquela carreta? Quem é o louco que passaria correndo à frente daquela carreta? Ou qual era o carro que ficaria à frente daquela carreta? Aquela carreta representa poder. Mas agora imagine um guarda franzino de 1,60 m. E este guarda, policial federal, ele vê aquela carreta vindo a 150 km por hora e ele vai andando calmamente para a estrada e ele levanta um de seus braços e ele faz assim, para que a carreta pare. O que é que o motorista da carreta faz? Falei, ele vai colocar o pé no freio, sim. Ele vai frear e vai fazer de tudo para ele não passar por aquele homem de 1,60 m. Este homem tem autoridade.
A carreta tinha poder. Se o motorista quisesse, passaria por cima daquele guarda e iria embora. Mas ele saberia que ele iria ter trágicas situações se assim o fizesse. Então ele freia com todas as suas forças até parar na frente daquele homem, e aquele homem de 1,60 m, com 50 e poucos quilos, vai dizer: me dê os documentos dessa carreta, porque você vinha rápido demais nessa estrada que não pode andar a 150, você só podia andar a 100. Esta é a diferença entre poder e autoridade. E no reino que o Senhor estava agora enviando os seus discípulos a pregar, este é um reino que ele funciona tanto com poder como com autoridade. Este é um reino que funciona tanto com poder para expulsar demônios, para curar enfermos, como também com autoridade em nos posicionar em Cristo Jesus para fazermos a sua vontade. Jesus estava dizendo aos discípulos: quando vocês forem pregar o reino de Deus, saibam que há poder e autoridade para vocês desempenharem este papel para a glória do nome do nosso Deus. Há poder e autoridade. Nós não estamos fazendo isso nos nossos pensamentos. Nós não estamos fazendo isso, e quando o fazemos nos nossos pensamentos, nada dá certo. Mas quando nós confiamos em Deus e depositamos no Senhor o nosso labor, as coisas darão certo e o nome do Senhor será conhecido e engrandecido por onde esses discípulos forem. Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade. Interessante que esta palavra deu-lhes quer dizer que tudo provém de Cristo. Não há nada nos discípulos, não há nada nos apóstolos, não há nada em quem prega. O manancial de águas vivas não somos nós. Quem é o manancial de águas vivas é Cristo, é Jesus. É dele que vem toda a virtude, é dele que vem todo o poder, é dele que vem toda a autoridade. O que recebemos, recebemos dele. É ele que nos transmite, é ele que nos outorga, é ele que nos concede. Não há em nós nenhuma virtude para fazer aquilo que ele nos confiou a fazer. Nós somos ramos desta oliveira verdadeira, e nós não podemos estar fora desta oliveira, porque se assim o fizermos, não receberemos da sua seiva, não receberemos da sua essência, para que a coisa seja feita e o nome do Senhor seja engrandecido. Não há em nós nenhuma virtude, irmãos. Não há em nós nada que possamos nos vangloriar, ou nos enaltecer, ou nos engrandecer. Não há em nós nada que possa dizer: eu sou melhor do que esse ou que aquele. Não há em nós nada, nenhum dom natural que me faça me exaltar acima de qualquer pessoa que seja, porque tudo o que acontece em nossas vidas vem do Senhor. É o Senhor quem nos concede. Se estamos aqui esta noite, no último domingo do ano, foi o Senhor quem nos concedeu isso. Se estamos aqui em pé, se estamos aqui ainda diante de sua presença, não pense que foi por sua força. Não pense que foi por sua vigilância, não pense que foi por sua oração. Não, foi o Senhor quem sustentou você com a sua forte mão até este momento e tem trazido você até agora e vai levar você até o fim em nome de Jesus. É Ele. Ele chama os discípulos, ele chama os 12 e ele lhes dá dele, daquilo que é dele, ele lhes transmite aquilo que é dele, poder e autoridade. Poderemos fazer aquilo que o Senhor quer que façamos se estivermos ligados a Ele, se estivermos conectados com Ele, se estivermos andando como Ele andou, se estivermos fazendo aquilo que com certeza Ele faria. Segundo ponto, Ele dá poder e autoridade para esses 12, tendo Ele já os convocado, deu-lhes poder e autoridade de si mesmo, e diz: olha, este poder e autoridade é sobre todos os demônios e para efetuarem curas. É sobre todos os demônios e para curar os enfermos. Sobre todos os demônios. Sobre todos os demônios.
Não, mas tem um mais forte sobre todos os demônios. Mas tem aquele demonião sobre todos os demônios. Mas tem aquele que precisa sobre todos os demônios. O Senhor os chama e diz, sobre todos. Por isso não precisa ficar perguntando qual é seu nome. Qual é o seu nome? Deixa eu ver se eu posso te expulsar, se eu tenho autoridade para expulsar você. Não, deixa eu ver qual é a sua categoria, qual é o seu nível no reinado satânico. Deixa eu ver qual é o seu nível de autoridade neste clã diabólico, para ver se eu vou ter autoridade ou não para expulsar você. Aí tem uns irmãos que dizem, eu fui lá e não consegui, eu fui lá e fiz isso e fiz aquilo, porque não fez em nome de Jesus Cristo. Porque tentou fazer em seu nome. Quando nós lemos aquele trecho do Monte da Transfiguração, em que Jesus sobe com os discípulos, Pedro, Tiago e João, ao monte, lá em cima eles têm uma visão maravilhosa dele, Elias e Moisés, simbolizando ali, né, o Evangelho, a graça, e também Moisés como a lei, e Elias os profetas, e eles têm aquela visão maravilhosa do Cristo glorificado. Lá embaixo no monte, o que é que está acontecendo lá? Uma briga enorme. Os discípulos estão lá tentando expulsar um demônio de um rapaz, eles não conseguem. Eles estão tentando de todas as formas fazer com que aquele demônio saia, e eles não conseguem. Eles não estão conseguindo. Quando Jesus desce do monte e vê aquela algazarra toda, ele olha para o menino e diz, sai dele, espírito imundo. E o espírito saiu. E os discípulos chegaram para Jesus, por que a gente não pode expulsar? O que foi que aconteceu? O que foi que houve? E aí Jesus disse, esse espírito demoníaco só sai com oração. Alguns manuscritos trazem a palavra jejum junto. Jejum e oração. O que é que o jejum e a oração faz na vida de um crente? Sintoniza ele com Deus. Sintoniza ele com o Senhor. Faz ele andar de acordo com a palavra. Se você estiver fazendo jejum para emagrecer, pode pular fora desse barco. Se estiver fazendo jejum só para perder uns pezinhos, esqueça disso. Se estiver fazendo oração também, só para ter visões sobrenaturais, esqueça disso também. Se você estiver fazendo oração para mover a mão de Deus para algo, esqueça disso também, porque o jejum, ele me aproxima, ele mortifica a minha carne, ele faz com que o meu prazer não esteja naquilo que eu como, ou nos meus prazeres carnais, mas que o meu prazer esteja em Deus, e a oração não muda a mão de Deus em meu favor, a oração muda o meu coração em favor a Deus. E é por isso que aqueles irmãos não conseguem expulsar aquele demônio, porque aqueles irmãos estão com outro alvo em seu coração. Talvez estão querendo mostrar quem é que tem mais autoridade. Eu vou agora, não, agora sou eu agora vou. Sai daí, menino! E o demônio não vai sair. Por que não vai sair? Porque ele não está submetido à sua pessoa. Ele não está submetido à minha pessoa. O demônio se submeterá à pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é em nome de Jesus que todo demônio será repreendido. É no nome de Jesus Cristo. E quando você se vê frente a frente a uma situação como esta, talvez o Senhor tivesse dito também isso aos seus discípulos, quando vocês se verem frente a frente a uma situação como esta, onde o demônio lhes falará ou lhes se apresentará a vocês, repreendam-o em meu nome, disse Jesus. Não é no nome de Pedro, não é no nome de Paulo. Não faça como os filhos de Seva, que foram expulsar aquele demônio durante o livro de Atos, e eles chegaram ao demônio e disseram, saia em nome do Deus que Paulo prega. Aquele demônio, diante daqueles filhos de Seva, olharam para aqueles homens e disseram, nós conhecemos Paulo e sabemos quem é Jesus, mas vocês, quem vocês são? E deram uma surra naquela turma tão grande.
Eu já vi irmãos com medo de fazer esse tipo de coisa e dizer, pastor, eu acho que eu vou levar uma surra. Se eu for fazer isso por causa que a minha vida está assim, eu digo, conserte a sua vida. E quando você for fazer, será em nome de Jesus Cristo. Não será em seu nome. Não precisa ter medo. Não precisa temer. Porque nós estaremos fazendo isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse aos seus discípulos, eu vou lhes dar poder e autoridade sobre todos os demônios. Sobre todos os demônios. Uma das coisas que a pós-modernidade está tentando nos fazer hoje acreditar é que não existe demônio, que não existe diabo, que as coisas que acontecem de ruim são coisas ou rotineiras, ou consequências psicológicas, ou psicossomáticas, e estão tentando anular o demônio dos dias de hoje, apagar o diabo das páginas dos jornais. E quando nós enxergamos toda aquela situação, nós dizemos, isso daqui é uma tragédia civil, é uma tragédia humanitária, e nós não enxergamos um agir demoníaco em cima dessas situações. Mas nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais abertos e enxergarmos aonde é demônio. E quando for demônio, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda. Repreenda na sua família, repreenda na sua casa, repreenda nos seus filhos, repreenda no seu casamento, repreenda nos seus negócios, repreenda na sua empresa, porque o demônio não parou de trabalhar e nem tirou férias. Continua trabalhando e lutando contra nós, contra a igreja de Cristo, mas ele já está vencido pelo poder que há no nome de Jesus. Eu lhes dou poder sobre todos os demônios. E não foi somente nisso. Ele disse, eu lhes darei poder e autoridade sobre os demônios e também para efetuarem curas, para curar os enfermos, para trazer uma situação diferente àquelas pessoas que estão enfermas. Irmãos, a medicina desta época não é a medicina de hoje. As doenças que existiam nessa época não tinham o tratamento que elas têm hoje. Hoje, se você tem alguma enfermidade, certamente haverá um especialista para cuidar disso. Ou, quando não, se juntarão ali os profissionais da saúde e irão investigar qual é a causa deste mal em sua vida. Naquela época, se havia alguém leproso, dizia para ele, vá no sacerdote, o sacerdote dizia, você está leproso, você não volta mais para a sua casa, você não volta mais para a sua família, você não volta mais para a sua cidade, e tem uma coisa, você não vai ter mais contato com ninguém que tenha saúde, você vai ser extirpado do meio do povo, e você vai morrer lá, sozinho, abandonado. Se muito, você vai achar mais um leproso para vocês morrerem os dois abraçados. Mas vocês nunca mais vão ter contato com ninguém da sociedade. Uma mulher, nos seus dias, ela era tirada do meio do arraial, ela era colocada para fora, porque ela estava impura. Homens com deformidades no seu corpo, com membros maiores ou menores, eles também eram convidados a se retirarem do meio das cidades e a irem para outros locais. Estar enfermo naquela época era estar sozinho mesmo, era estar abandonado, era estar à margem de toda e qualquer ajuda. Era esperar a morte chegar, era estar apenas aguardando o momento de fechar os olhos. Quando esses discípulos são chamados e lhes é dado poder e autoridade sobre demônios e para curarem enfermos, Deus está dando autoridade e poder a esses homens vindo de Cristo Jesus para eles mudarem a história de toda e qualquer pessoa.
seja aqueles atribulados pelo demônio, sejam aqueles atribulados por situações de enfermidade em sua vida, vocês vão poder alcançar a todos com o evangelho do reino de Deus. Então vocês vão poder chegar a um leproso e estender a mão sobre ele e dizer: o Senhor Jesus te dá saúde. E aquele leproso ficará curado para a glória do Senhor. Vocês poderão estender as mãos sobre um aleijado que estava fadado por toda a vida a ser apenas um esmolé, a não ter condição alguma de ter dignidade humana alguma. O máximo que ele teria seria um lugar à porta de alguma cidade para pedir dinheiro, ou um lugar à frente do templo para pedir algumas moedas. E o Senhor estava dizendo: vocês vão ter condições de mudar a história dessas pessoas. Aleluia! É inevitável não nos lembrarmos de Pedro e João subindo a oração, a hora nona, naquele templo, a porta do templo chamada Formosa. Olha só que nome lindo! Uma porta maravilhosa, onde só entravam ricos por aquele lugar. Pessoas com muito dinheiro, pessoas abastadas. E aquele aleijado, que não era besta nem bobo, estava no lugar certo para ter as melhores moedas. E lá está subindo Pedro e João. Só que esses dois homens não são abastados, não do vil metal, mas eles são abastados de poder e autoridade do reino de Deus. E eles estão subindo. E quando aquele aleijado os vê chegando, estende a mão, esperando receber deles alguma coisa. Aí um olha para o outro, depois olham para ele e dizem: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou com eles e entrou no templo com eles, adorando e louvando a Deus. Me lembro da história que diz que, certa feita, o Papa Leão X estava lá na construção da Catedral de São Pedro, aquela monumental construção. Quem já esteve aqui em Roma sabe daquilo que eu estou falando. Uma coisa fantástica, como diz o Elias Dantas, fenomenal. E lá estava o Papa Leão X olhando para tudo aquilo, e ele diz para aquelas pessoas que estavam ao lado dele: hoje nós não temos mais necessidade de dizer não tenho nem prata nem ouro, porque eles estavam cercados de riquezas. Aí alguém ao lado dele, Daniel, disse assim: mas também nós não temos condições de dizer a um paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Qual é a verdadeira riqueza a qual nós estamos procurando? O que é que enche o nosso coração? Será que nós estamos focando tanto apenas nas coisas materiais, quando o reinado do reino, ele sobrepõe a todas essas questões em nossa vida? Uma pessoa que você ajuda uma vez, voltará a ter necessidade novamente. Mas se esta pessoa for alcançada com o evangelho do reino de Deus, se você lhes transmitir a pregação do reino de Deus, do reinado do rei, a vida desta pessoa pode ser transformada para sempre. E esta pessoa voltará sim a ter fome, ou voltará a ter sede, como é o caso da mulher de Samaria do poço. E ela disse para Jesus: onde é que está esse poço, que se eu beber dessa água nunca mais vou ter sede? Jesus disse: se você soubesse quem fala contigo e quem é que te pede água, você lhe pediria e eu lhe daria água, da qual você nunca mais teria sede. É este evangelho do reinado de Deus que o Senhor nos convida, irmãos, para participar, para mudar situações de pessoas na sua essência, para mudar vidas na sua essência. Não é uma ajuda social apenas. Eu não estou dizendo aqui que você não deve fazer a sua ajuda social. Deve sim, deve ajudar sim.
Você tem sido abençoado para ser uma bênção. Faça sim, mas há um tesouro em ti, que não é a traça e nem a ferrugem que irá corroer. Há um tesouro em ti que não pode ser mensurado pelos tesouros internacionais. Há um tesouro em ti que não está na Bolsa de Valores de Nova York. Há um tesouro em ti que lhe foi dado pelo Espírito Santo de Deus. E é este tesouro que o Senhor está nos chamando esta noite para compartilhar. Pedro era um grande pescador, Tiago, João, Mateus, um cobrador de impostos, muito bem sucedido, e outras tantas pessoas com seus dons e talentos naturais, poderiam muito bem ajudar, sim, as pessoas com aquilo que eles tinham. Como Lucas mesmo, como médico, deve ter ajudado muitas pessoas. Lucas não foi discípulo de Cristo, mas Lucas, que andou com Paulo em seu ministério, com certeza ajudou muitas pessoas com o seu saber, com a sua ciência, com o seu conhecimento, com os seus doutos. Sim, ele com certeza ajudou muita gente com aquilo que ele tinha aprendido no âmbito acadêmico, mas ele tinha que ter a certeza que acima de tudo isso e acima de todas essas benéfices que seus dons e talentos ou posses ou conhecimento poderiam dar ao próximo, existia sim algo que apenas poderia ser dado por Deus ao próximo através da vida dele e que mudaria completamente a existência desse outro ser humano. Vá e preguem o reino de Deus, expulsem todos os demônios, curem os enfermos, façam uma revolução, façam algo. O pessoal esperava uma revolução política civil do reinado do rei, e o Senhor está dizendo, a revolução vai acontecer, mas vai ser uma revolução espiritual, vai ser uma revolução interior, vai ser uma revolução no coração dos homens. Vai ser uma revolução tal que nem César vai conseguir impedir. Porque havia pessoas na corte de César que também serviam a Cristo Jesus, nosso Senhor, e que foram alcançados com este evangelho do reinado do rei. Vão, subjuguem os poderes das trevas, curem os enfermos, mudem, transformem a existência das pessoas, mudem suas histórias, não apenas a história dessas pessoas, mas mudem a história da família dessas pessoas, a existência da posteridade dessas pessoas. Porque a partir do momento em que alguém é alcançado por Cristo, o filho daquela pessoa também fará parte dessa aliança, e o neto também, e o bisneto também, e toda a existência desta pessoa vai ser transformado, porque alguém aqui no início decidiu compartilhar, ou pregar, ou anunciar, ou declarar este evangelho do reinado do rei para esta pessoa. O Senhor está nos chamando para fazermos isso. O último domingo de 2021, é um domingo em que o Senhor está nos dizendo, ainda há muita coisa para fazer. Levante os vossos olhos e vede, os campos estão brancos para a ceifa. Há muita coisa para ser feita. Há muito ainda para anunciar. Há muita coisa ainda para realizar. Ah, meus irmãos, quem nunca fez uma viagem aos ribeirinhos precisa fazer. Quem nunca fez uma viagem missionária precisa fazer. Você vai descobrir que a sua vida, ela é tão boa, que você vai voltar completamente envergonhado para onde você foi. Você vai dizer, Senhor, de que é que eu estava reclamando, Senhor? Louvado seja o teu nome. Estava reclamando que meu ar-condicionado não gela direito. Senhor, neste final de semana fui para um lugar onde as carapanãs só faltaram quando eu dormi no quarto, quando eu acordei estava na cozinha. Elas me levaram
até lá. Carapanãs do tamanho de um copo desse aqui. Que elas não sugam sangue, elas subtraem. Elas se abastecem. Você bate e uma aparece outra, e outra, e outra, e este exército não cansa nunca. E você passa a noite inteira nesta luta hercúlea. E aí volta no outro dia para casa e diz, meu Deus do céu, não tem um lugar que não esteja marcado. E aí você olha para aquele ar-condicionado, barulhento e que não gela tanto. E você diz, bendito seja o teu nome, Senhor, por esse negócio que eu tenho aqui. Há tanto a ser feito, irmãos. Numa conversa, numa varanda. Num compartilhar de bênçãos. Em quando você vê uma pessoa chorando, aproximar-se dela e dizer, eu posso ajudar, eu posso fazer alguma coisa, eu posso orar por você. Há muito a ser feito. Há pessoas que precisam ser alcançadas por nós, que precisam ser alcançadas pela nossa vida, que precisam ser alcançadas pelo reinado do Rei, e que não mudarão de situação geograficamente falando, mas mudarão sim no seu interior, na sua alma, no seu coração. Pode ser até que esta pessoa esteja aprisionada, presa, atrás de grades literais, num cárcere literal, mas quando ela for alcançada por este evangelho do reinado do Rei, ela será liberta, livre. Livre. Certa vez eu fui com alguns irmãos visitar um culto em um cárcere. Fui participar, cultuar a Deus. A gente não vai visitar culto, a gente é crente. A gente vai participar do culto com os irmãos. E quando nós estávamos indo àquele cárcere, eu falei comigo, Senhor, dá-me uma palavra de encorajamento a esses irmãos. Quando eu chegar lá, vou ver irmãos tão tristes, tão cabisbaixos, tão depressivos. Senhor, dá-me uma palavra ao coração. E quando cheguei àquele lugar de culto, dentro do cárcere, o que eu encontrei ali foi uma congregação cantando, cheia de Deus, cheia do Espírito, e de uma tal forma que o consolado ali fui eu naquele dia. Eu fui tentando levar consolo e o consolado fui eu. E aí cheguei para um daqueles irmãos, após terminar aquele momento, não é terminar o culto, porque culto não acaba, culto não termina. Esse negócio de vamos começar o culto ou vamos terminar o culto, isso é um falar equivocado, porque culto nem termina nem acaba, a gente continua no culto mesmo quando a gente sai daqui. Quando terminou aquele momento, eu chamei um irmão e disse, irmão, por que tanta alegria? Vocês vão ser soltos daqui a alguns dias? Como é que está esse negócio? Ele me disse, soltos? Não, pastor, todos nós já somos livres. Livres por Jesus Cristo, nosso Senhor. E ainda que essas cadeias aqui nos cerceiem esta liberdade física, ele falando isso para mim. Quando a trombeta soar nos céus, nenhum desses guardas, nem paredes, nem prisões nos segurarão. Nós subiremos para nos encontrar com Deus nos céus e nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estavam livres. Há tantas pessoas livres hoje, mas estão aprisionadas. Pessoas ricas que são pobres. Pessoas cheias de conhecimento, mas que são indoutas nas questões de Deus, nas questões da fé. E quem guiará essas pessoas até Cristo? Nós. Nós faremos esse santo trabalho. E é aqui que eu quero terminar este sermão. Ponto 3. Jesus disse a eles no verso 3, e disse-lhes, nada leveis para o caminho. Nada leveis para o caminho. Meu Deus do céu, uma viagem, Senhor. Pois é, vocês não vão levar nada.
nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas, ou seja, nada. Não levem nada. Mas nós estamos saindo agora, Senhor, e não sabemos como é, o que é que a gente vai encontrar. Não tem como, nós temos que ter uma provisão, um planejamento. E Jesus disse, sim, meu planejamento é esse, saiam daqui sem nada. E vão embora. Saiam daqui sem provisão alguma. Saiam daqui sem segurança alguma. Saiam daqui sem confiar em nada que vocês tenham no bolso. Porque vocês devem aprender a confiar em mim. Vocês devem aprender a confiar em mim, diz o Senhor. Vocês não vão levar nada. Vocês não vão levar bordão, que é algo que lhes protegerá. Se alguém vier, você vai ter alguma coisa para se proteger. Não vão levar alforge, que é algo, um saco, onde você pode guardar alguma coisa, onde você pode levar ali algum alimento. Não, você não vai levar nem pão, que é um pedaço de alimento básico, basilar, comum. Você não vai levar nem dinheiro. E outra coisa, nem deve levar 2 túnicas. Leve apenas uma só, a que você está vestido. Em vez que a gente vai fazer uma viagem daqui para ali, a gente parece que vai fazer uma mudança. Vai com as 15 malas. E aí diz assim, não, mas se eu precisar, já tem. É melhor eu levar e não usar do que querer usar e não ter. Não é assim? Lá em casa é assim. Não sei se é assim na sua casa, mas lá em casa, eu digo, minha filha, para que tanta coisa? Ela diz, vai que acontece. Vai que precisa. Vai que, né? E vez por outra ela acerta mesmo. Chega lá, precisa, eu digo que você estava certa. Agora está aqui já, glória a Deus, uma mulher sábia. Mas nessa turma aqui com Jesus, Jesus diz, vocês não vão levar nada. Mas Jesus vai que não, vai desse jeito mesmo. Vai sem nada mesmo. Vai sem essas malas tudo mesmo. Vai sem pão, vai sem dinheiro, vai sem alforge, vai sem bordão. Vai sem 2 túnicas. E tem outra coisa. Na casa em que vocês entrarem, vocês vão permanecer lá. E de lá vocês vão partir para ir para outro lugar. Não tem esse negócio de ficar escolhendo a casa que vocês vão ficar, não. Vocês vão entrar na casa e é naquela casa que vocês entrarem que vocês vão ficar. Não vai ficar escolhendo. Vamos para aquela casa ali, é melhor. Conheço a irmã fulana, ela cozinha melhor. Ela está no... Não. Entre ali, é ali que você vai ficar. Porque essa turma aqui tem que aprender que a pregação do reinado do rei, ela não depende de subterfúgios ou de recursos humanos. Ela depende do Senhor. Ela depende única e exclusivamente do Senhor. Quando o Senhor falou ao meu coração sobre o pastorado, quando eu era ainda bem jovem, o Senhor me disse, eu vou cuidar de você. Eu vou pagar seu salário. Eu vou ser a provisão da tua mesa. E foi difícil, irmãos. Foi difícil, porque eu acostumado sempre a ter o que queria e fazer aquilo que queria. E ter dinheiro no bolso e bater no bolso e dizer, aonde dinheiro for e não resolver é porque foi pouco. Mande mais um pouquinho que resolverá. E aí o Senhor chama um homem desse, carnal, cheio de orgulho, de soberba, e diz, eu vou ensinar você a viver comigo. Eu vou arrancar esses penduricalhos seus, tudo isso com os quais você se apoia, aonde você tem a sua segurança, a sua zona de conforto eu vou destruir. E eu vou ensinar você a andar comigo e a viver comigo. E aí você não leva mais nem pão,
nem alforge, nem bordão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Você vai esperar a acontecer o milagre e a acontecer a provisão que eu enviarei para a tua vida quando eu achar que eu devo enviar. Esses discípulos precisavam aprender a andar com Jesus e a aguardar de Jesus a sua providência. Aguardar das mãos dele a resposta para o que eles precisavam. Eu acredito que se eu ler esse texto aqui em qualquer público administrativo, o senhor é um administrador também, nós falarmos a respeito de uma situação como esta, nós vamos fazer uma grande viagem para pregar o Evangelho e a gente não vai levar nem dinheiro, nem comida, nem roupa. A turma vai olhar e vai dizer, são boa de doido esse negócio. Não vai passar de 2 meses essa situação, aquele vai morrer de fome, aquele de inanição, aquele ali vai dar um troço nele, vai sair correndo para casa, atrás da mãe, aquele outro. Só que tudo isso aconteceu e nós estamos aqui há 2000 anos depois disso e o nome do Senhor continua sendo exaltado, glorificado, enaltecido, pregado, anunciado para a glória do nome do Senhor. Por que que isso aconteceu então desta forma, com este teor administrativo tão controverso? Porque a obra de Deus se apoia nos recursos de Deus. Não se apoia nos meus, não se apoia nos seus, se apoia nos recursos do Senhor. Esses homens aqui foram chamados por Deus para receber poder e autoridade, expulsar demônios, curar enfermos e também serem tratados por Deus no seu interior. Porque enquanto nós estamos trabalhando para o Senhor também está trabalhando em nós. Enquanto eu estou fazendo para Deus, algo em Deus, o Senhor também está trabalhando em minha vida, moldando a minha vida, ensinando a minha vida. O Senhor também está trabalhando no meu ser e ensinando-me a depender completamente dEle e a obedecer aquilo que Ele me diz para fazer. Chegue em tal lugar e entre naquela casa e fique naquela casa até o final. Quando vocês forem embora, vocês saem de lá. Quando vocês chegarem em algum lugar, ninguém quiser lhes receber, não tem problema. Bata a poeira dos pés e vá para outro lugar. Perceba que o Senhor está dizendo, não desanime, continue. Vá em frente. Não espere ovação, não espere aplausos. Faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração para fazer. O Evangelho do Reino de Deus, ou o reinado do Rei, este domínio que será estabelecido, que já foi e será estabelecido na sua plenitude, espera que nós sejamos seus agentes, sejamos seus comunicadores, seus declaradores, seus pregadores, propagadores, seus missionários. O Senhor nos chama para isso. Eu concluo lembrando aqui da oração de Jesus, quando ele ensina em Mateus, no capítulo 6, quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O reino era algo visceral para Cristo. O entendimento do reino, do reinado, era algo visceral para Cristo. E todos nós, como cidadãos do reino, precisamos entender que fazemos parte desse reinado. E se fazemos parte desse reinado, somos chamados a ter linguagem diferente, pensamento diferente. Vez por outra, eu vejo uns vídeos aí, americano pensando como brasileiro, aí tem lá um americano falando, a diferença entre os pensamentos, como uma mãe americana pensa, como uma mãe brasileira pensa, como uma mãe europeia pensa, como é que um pensa, o outro pensa, diferenças entre países, entre concepções. Uns oram de olho aberto, outros olham de olho fechado, uns ajoelham, outros oram em pé, um estende a mão, o outro estende o corpo, um diz
bom dia, o outro quer dar um abraço e um beijo. São peculiaridades de nações, de países. E quando se fala do reinado do rei, do reino de Deus, também tem isso. E você conhece quando uma pessoa é desse lugar. Tanto é que Pedro está lá no momento em que Jesus está sendo esbofeteado. E as pessoas olham para Pedro e dizem: você andava com ele, porque você fala como ele. Você tem jeito de quem é do reino dele. Você tem jeito de quem faz parte desse reinado. Você pensa do jeito desse reinado. Você olha as coisas como quem faz parte desse reinado. Nós, como cidadãos do reino, devemos agir como cidadãos do reino de Deus. Eu penso como um cidadão do reino, eu ajo como um cidadão do reino, eu falo como um cidadão do reino, eu vivo como um cidadão do reino. E eu já vivo este reino agora, mas eu também vivo vivendo na esperança deste reino vindouro, onde todos nós estaremos juntos, no nome do Senhor Jesus. Temos tempo para mais um cântico? Vamos lá, Daniel? Nós temos aí mais 6 minutinhos. Vamos ter mais um cântico. E durante este cântico, ore ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser deste reino. Eu quero pensar assim, eu quero agir assim, eu quero viver assim, eu quero ter os valores do reino. Eu quero ser guiado por esta cosmovisão do reino de Deus. Vamos levantar, queridos? Estique aí suas pernas. Estique a coluna. Louvado seja o nome do Senhor. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. Santo é o nome do Senhor.
Louvado seja Deus. Levante suas mãos aos céus comigo. Senhor, nós agradecemos por este último domingo do ano de 2021. Te louvamos, Senhor bendito, porque o Senhor nos faz cidadãos deste reino. Foi o Senhor que nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O Senhor quebrou toda a condenação que havia contra nós. Toda a condenação, Senhor, foi jogada por terra. E hoje, Senhor, somos livres em Cristo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma noite abençoada e consoladora. No nome de Jesus Cristo nós oramos. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor permaneça sobre essa igreja, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada pelos 4 cantos da terra, não apenas hoje, mas para todos sempre. Glória a Deus. Deus abençoe até dia 31, em nome de Jesus.